Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês sobre navegação. A navegação é o que permite você trocar de página, ou seja, eu parto de uma página de origem e vou para uma página de destino. Para fazer isso então, pedir para vocês abrir o Eclipse de vocês, no caso o meu já está aberto. Vocês vão ter que criar para mim um projeto web dinâmico com suporte a JSF. Para otimizar tempo, eu já criei esse projeto, já configurei o suporte a JSF e já adicionei ele no Tomcat. Quem tiver com dúvidas a respeito de como fazer isso, vou pedir por favor que assistam a videoaula de criação de projeto. Então eu criei aqui um projeto chamado Navegação. No projeto Navegação eu já adicionei o jar do JSF e já adicionei o JSF no Tomcat, o projeto JSF no Tomcat. Vou começar então a fazer a programação. No meu exemplo ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou trabalhar com 3 páginas. Na minha aplicação eu vou ter uma página de login. Essa página de login eu vou para uma página de menu. Da página de menu eu vou para a página de produtos. Da página de produtos eu posso voltar para o menu. E do menu eu posso sair e voltar para o login. Ou seja, ele vai ser um projeto navegável. O que isso quer dizer? Que eu vou poder mudar as páginas, mas não vou implementar a lógica ainda, pois eu não mostrei para vocês a parte Java. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, eu vou criar um projeto XHTML. Eu vou criar aqui de uma forma mais rápida, suprimindo alguns detalhes, mas quem ficar com dúvida, é só procurar as videoaulas anteriores, que eu explico passo a passo, com bastante detalhes, como fazer isso. Então eu vou clicar com o botão direito em Web Content, vou escolher a opção New, vou escolher a opção HTML File. Vou criar aqui o primeiro arquivo meu, login.xhtml. Lembrando, eu estou trabalhando com XHTML. Vou pressionar o botão Next. Vou escolher a opção New XHTML 1.0 Transitional. E vou escolher a opção Finish. Após eu escolher o botão Finish, ele abre para mim o código-fonte gerado. No código-fonte gerado, vou ter que adicionar a biblioteca H. Então, eu vou adicionar aqui a biblioteca H, xmlns, h, igual, aspas, vou escolher esse daqui, http://java.sun.com/jsf/html. Agora eu vou trocar o head por hhead, então eu vou trocar aqui o head por hhead, e vou trocar o bag por hbag. Pronto. E vou dar uma formatada no meu arquivo. Vou salvar aqui. Todos esses passos que eu fiz agora de uma forma mais rápida estão explicados na videoaula de criação de projeto. Então, quem precisar de mais detalhes, lembrando, é só ir lá assistir depois. Agora eu vou precisar de mais 2 arquivos. Vou precisar do arquivo de menu e vou precisar do arquivo de produto. Aí vem a questão, pô Sérgio, demorado esse negócio de criar um arquivo novo, escolher que é transitional, pôr biblioteca H, pôr hhead, pôr hbag, não tem como uma forma mais rápida? O que eu costumo fazer, eu falo o seguinte, esse arquivo que eu fiz aqui, ele acaba sendo um corpo, digamos assim, boa parte das páginas começam assim. Então o que eu costumo fazer? Eu posso copiar e colar esse arquivo e renomear ele com um nome diferente. Com isso eu otimizo um pouco o meu tempo. Então eu vou fazer dessa forma só para vocês verem uma forma diferente. Mas lembrando, se você quiser, você pode ir pela opção novo, escolher transitional, configurar a biblioteca H, colocar hhead, colocar hbag, fica a seu critério. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, no arquivo login.xhtml, vou escolher a opção Copy ou apertar Ctrl C. Aí eu vou clicar com o botão direito em Web Content
e vou escolher a opção Paste ou vou apertar Ctrl V. Ele vai abrir uma janela para mim falando assim: ah, então eu vou criar um novo arquivo que é cópia do login.xhtml e o nome dele vai ser copy of login.xhtml. Eu vou trocar, então eu vou chamar esse cara aqui de menu.xhtml. Vou pressionar o botão OK. Aí, ó, ele criou um outro arquivo que é uma cópia do login.xhtml, só que eles são, ó, idênticos. Então essa base inicial é igual. Vou pressionar de novo o botão direito no Web Content e vou dar Paste de novo para criar mais um arquivo. Esse daqui eu vou chamar de produto.xhtml e vou pressionar o botão OK. Pronto, eu tenho 3 arquivos criados de uma forma até mais rápida do que se eu fosse pela opção de criar um novo arquivo. Então basta agora você codificar agora o que é diferente em cada uma. Então eu vou começar pela tela de login. Então depois eu vou fazer um menu, depois eu vou fazer o produto e vou fazer a navegação funcionar. Então começando pela tela de login. Na nossa tela de login eu vou ter usuário, vou ter senha, vou ter um botão entrar. É isso que eu vou precisar. Então inicialmente o que eu vou precisar? Eu vou precisar também de um formulário. Por que eu vou precisar de um formulário? Porque eu vou precisar submeter as coisas. Quando eu preciso submeter algo, a navegação parte de uma submissão. Quando eu preciso submeter, eu preciso ter um formulário. Então é muito raro você ter uma página JSF sem formulário. Então lembrando, o formulário é o HForm. Então eu criei aqui o HForm. Dentro do HForm, eu vou criar os meus componentes. Lembrando, quando a gente fez a videoaula de componentes, a gente viu que os componentes ficavam desalinhados. Então eu preciso alinhar eles. Para alinhá-los, eu vou usar um componente chamado Panel Grid, que eu já comentei sobre ele. Então o Panel Grid ele serve para eu organizar os meus componentes de tela. Eu vou falar que o meu Panel Grid vai ter 2 colunas. Ou seja, quer dizer que ele vai organizar de 2 em 2. Então vai ser 1, 2 numa linha, 3, 4 na outra, 5, 6 em outra e por aí segue. Dentro do Panel Grid, eu vou fazer o rótulo. O rótulo, a gente batizou ele de Output Label. O Output Label, ele tinha a propriedade Value, aonde é o texto que vai aparecer. Então vai aparecer o texto usuário, 2 pontos. Vai aparecer esse texto para mim. O campo texto que a gente viu já é o input text. Então eu vou criar aqui, depois do meu rótulo de usuário, um input text. O input text eu já mostrei para vocês que ele tem 2 propriedades. Uma propriedade é o maxLang, outra propriedade é o size. Lembrando, o maxLang é o total de caracteres que eu posso digitar. Então eu vou colocar aqui 10. E o size é o tamanho do componente. Eu vou colocar 15. Vou adicionar mais um rótulo agora, que vai ser o rótulo da senha. Então eu vou colocar aqui mais um rótulo. O rótulo, que vai ser o rótulo da senha. Vou colocar agora o campo senha. O campo senha eu também já mostrei para vocês. No caso, ele é o input secret. O input secret, da mesma forma que o input text, ele tem as 2 propriedades, maxLang e size. Então vamos supor que no máximo as senhas têm 6 dígitos, 6 caracteres alfanuméricos. E o tamanho vai ser 15 para padronizar com o de cima. Então a única diferença do input text para o secret é que no secret ele mostra como se fosse vagas, oculta, né? Ele oculta a senha para não aparecer no navegador. Agora eu vou criar os botões. Conforme eu disse para vocês, os botões não é interessante criar eles no mesmo Panel Grid dos campos, por questões de alinhamento. Então eu vou criar um Panel Grid só para os botões. Então eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar um botão para mim. Então eu vou criar um columns 2. Eu vou criar 2 botões para que a gente utilize. Um botão vai ser o entrar. O outro botão vai ser do tipo esqueci minha senha. Lógico que eu não vou implementar
o esqueci minha senha porque ainda não tem nada, não mostrei a parte Java para vocês. Mas só para ficar o botão lá para a gente ver ele. Então eu vou criar aqui um botão. A gente viu que o botão é o Command Button. O Command Button ele tinha a propriedade value, que era o texto do botão. Então um dos botões vai ter o texto entrar. Vou fazer um outro texto aqui, só para a gente ter a tela ficar mais legal. Vou fazer um botão esqueci minha senha. Pronto, vou salvar. Vou rodar para ver como está ficando. Então eu vou rodar aqui o... Lembrando, agora eu tenho 3 arquivos. Então eu clico no que eu quero rodar, botão direito nele. Então eu quero rodar o login.xhtml, botão direito nele, run as, run on server, botão finish. Ele vai abrir no navegador que tiver configurado no seu Eclipse. No caso, eu deixei configurado no navegador interno. Então aqui está, ó, está criada a minha primeira tela de login. Só que se eu clicar no botão entrar ainda, ele não faz nada. Clicar no botão esqueci minha senha, ele também não faz nada ainda. Então vou fechar aqui o navegador. Vou só colocar um título aqui, só para aparecer na aba que eu tinha esquecido. Eu vou escrever login. Agora eu vou implementar a página de menu. Então vou deixar quieto aqui por um momento o login. Vou implementar o arquivo de menu. Então vou trocar aqui o título. Vou escrever menu no título. Vou fazer um formulário para o menu. Um formulário para o menu. E vou daí colocar um Panel Grid também. Um Panel Grid. Só para a gente ter uma diferença, eu não vou fazer um menu com botões. Eu vou fazer um menu com links. Só para mostrar que a navegação com botões e a navegação com links funciona da mesma forma. Então eu vou colocar aqui, colocar columns. Eu vou ter, por exemplo, no meu menu, eu vou ter o cadastro de produtos e vou ter a opção sair. Eu quero que apareça um por linha. Então vai aparecer produtos numa linha, sair na outra. Então columns 1. Vou criar aqui então um command link. A gente já viu ele. O command link, ele é o componente que faz links. Ele também tem o value. Então eu vou colocar aqui produtos. Vou criar um outro command link. Que vai ser a opção sair. O que vai ser o sair para mim? O sair é eu voltar ao menu principal. Desculpa, falei errado. O sair vai voltar para o login. Então, do login eu venho para o menu e do menu eu volto para o login. Ou no menu eu posso ir para a tela de produtos. Então, vou salvar aqui. Agora eu vou rodar só para vocês verem como ficou. Eu vou rodar aqui o menu, então botão direito nele, run as, run on server, botão finish. Pronto, tá aqui, ó, o meu menu. Bem simplista ainda. Alguém pode estar questionando, pô, Sérgio, é meio feio, né? É que na verdade o JSF padrão, pessoal, já deve ter percebido que ele usa o padrão de cores do HTML. Até o próprio HTML ele não tem cores muito diferenciadas. Você precisa usar outras técnicas mais outras tecnologias. Por exemplo, CSS. Então eu poderia estar estudando CSS para dar uma coloração melhor no meu sistema. Ou utilizar uma biblioteca de componentes. Por exemplo, Hit Faces, Prime Faces, coisas que a gente vai ver mais para frente em videoaulas futuras. Mas por enquanto, para entender o funcionamento do JSF, tá perfeito isso. Então o meu menu ficou assim. Se eu clicar, percebo que ele não faz. Estou clicando no botão no link produtos, estou clicando no link sair, ele não faz nada ainda. Falta agora só a tela de produtos. Então vou lá na tela de produto.xhtml e vou agora fazer aqui um formulário também. Então vou fazer um formulário. E vou nesse formulário criar um Panel Grid da mesma forma. Um Panel Grid. O meu Panel Grid ele vai ter 2 colunas. Vou criar um rótulo. Para o código. Mas é um cadastro bem simples de produto. Um rótulo para o código.
um campo texto para o código. No qual eu vou colocar max leng 50, vou colocar o size 30. Isso aí você pode variar, fica a seu critério. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ser mais rápido aqui. Então eu vou criar código e descrição. Código e descrição. Vou ter reduzido, na verdade, o código aqui, ele não vai ser tão grande, né? Vamos pôr código, sei lá, código 15, tamanho aqui 20. Na descrição vou deixar max leng 50, tamanho, pôr aqui 40. Tá bom, só esses dois campos aqui já tá bom para a gente demonstrar. Se você quiser, na videoaulas aulas passadas, já mostrei como faz outros componentes. Então você pode desenhar uma tela mais elaborada. Vou criar aqui outro painel grid para os botões. Outro painel grid aqui. Também criar com columns 2. Só para eu diferenciar um pouco, vou fazer assim. O botão grava, eu vou fazer o gravar como um botão e o voltar como um link, só para ficar diferente. Então eu vou criar aqui um command button. O command button como gravar. E vou criar um command link o voltar. Ah, voltar para onde? Voltar pro menu. É isso que eu quero fazer. Pronto. Então só para a gente dar uma passada, executar ele aqui, ó. Botão run as, run server, botão finish. Pronto, ó. Botão gravar, botão link voltar, não faz nada. Então, pessoal, agora eu tenho então o login.xhtml. Abrir ele aqui mais tela cheia para vocês verem como ficou. Ó. Então ficou assim. O menu.xhtml, como ele ficou. O de vocês tem que ficar igual. E o produto.xhtml, como ele ficou. O de vocês também tem que ficar igual. Só para lembrar como que eu fiz esse zoom. Eu dei um clique aqui em cima no nome. Então se eu der um clique duplo no nome novamente, ele tira ele minimiza a janela, né? Se eu der um clique duplo, ele maximiza. Então, um clique duplo minimiza, um clique duplo maximiza essa janela. Tá, vamos começar agora. Até agora que eu mostrei, não tem nada a ver com navegação. A navegação começa agora. Para eu fazer uma navegação, eu preciso de um botão ou preciso de um link. Tá, como que eu faço navegação? É bem simples. O botão, quando eu expliquei para vocês, ou o link, eu falei, olha, ele tem a propriedade value. O value serve para você mostrar o texto que vai ser exibido para o usuário final. Além do value, os botões e os links têm outra propriedade chamada-se action. Action. O que é o action? Trazindo para o português, ação. Na ação, o que eu posso fazer? Eu posso usar a ação para duas coisas. Uma das coisas é para eu invocar métodos do Java. Então, futuramente, quando eu mostrar a parte .java para vocês, vocês vão usar o action para invocar métodos do Java. É o mesmo esquema quem já programou, por exemplo, Java Desktop, ou programou uma linguagem tipo, mais visual tipo Delphi, quando você tem um botão e você clica no botão e você quer implementar o evento do botão. Então o action ele pode ser utilizado para você chamar um trecho de código do Java nesse botão. Outra finalidade do action é navegação. Certo? Como que funciona a navegação então? Eu estou aqui na tela login.xhtml. Quando eu clicar no botão entrar, eu quero que ele vá para o menu.xhtml. Então o que eu faço? Aqui no action, eu simplesmente escrevo assim, menu. O que é essa palavra menu que eu escrevi? Esse menu, ele vai procurar dentro do seu projeto algum arquivo cujo nome seja menu.xhtml. Se ele achar, ele navega corretamente. Se ele não achar, ele fica na própria página. Ah, eu não preciso colocar extensão? Tanto faz. Se eu quisesse, eu poderia escrever assim, menu.xhtml. Colocar por completo, nome.extensão. Mas a partir das versões mais atuais do JSF, ele permite suprimir a extensão. Então não há necessidade de colocar a extensão. Esse action aqui no minha senha eu vou tirar, pois eu não vou usar ele, né?
Vou deixar sem action. Pronto, ó, tá feita a navegação. Do login.xhtml eu vou para o menu.xhtml. Vamos testar só para ver. Então eu vou rodar aqui o login.xhtml. Eu vou rodar ele para vocês verem. Vou clicar no botão entrar. Pronto, ó, naveguei. Então eu estava na tela de login e fui para a tela de menu. Alguém pode falar o seguinte: percebam que aqui na URL ele não mudou a URL, continua login.xhtml. Por quê? Porque a gente fez um tipo de navegação chamada-se forward. A forward é a principal tipo de navegação do JSF. Tem um outro tipo de navegação que chama-se redirect. O redirect ele mostra certinho na URL em qual URL nós estamos. Por enquanto eu vou usar a navegação forward por padrão. Então vamos usar o padrão do framework. Em videoaulas futuras a gente vai discutir a diferença de dar um forward ou dar um redirect. Pronto, vou fechar aqui. Fiz a primeira navegação. Agora eu vou para a tela de menu. Na tela de menu eu tenho dois links. Então o link também pode ter action. O link também pode ter action. Então quando eu clicar em produtos, quer dizer que eu vou para o arquivo de produto. Detalhe, pessoal, você não pode errar a escrita. Então o arquivo meu chama produto.xhtml no singular. Se eu escrever produtos no plural, ele não vai navegar. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, porque até senão vai dar problemas. Então quando eu clicar no link produtos, eu vou para o arquivo produto.xhtml. Lembrando, eu não preciso informar a extensão. E quando eu clicar no botão sair, eu navego para o login.xhtml. Pronto, salvei. Vou testar para vocês verem. Vou rodar aqui o login para vocês verem. Cliquei no botão entrar. Cliquei no link sair. Cliquei no botão entrar. Cliquei no link produtos. Ou seja, está quase completo agora. Falta só eu fazer o link voltar do produto. Então, vou fechar aqui. Vou abrir o código-fonte do produto. E no botão gravar, eu vou deixar sem action, porque ainda não tem nada feito. Mas no voltar, eu já vou colocar um action aqui. E vou falar que ele vai voltar pro menu. Pronto. Está feita a nossa navegação da minha aplicação. Então agora eu vou rodar ela para vocês verem por completo então como ficou. Então da tela de login eu posso pressionar o botão entrar e ir para o menu. Do menu, se eu quiser, eu posso pressionar o link sair e voltar para o login. Ou eu posso pressionar o link produtos e ir para a tela de produtos. Na tela de produtos eu tenho um link voltar. Então eu cliquei no link voltar, ele voltou para o meu menu. E do menu eu posso pressionar o link sair e ele volta para a tela de login. Pronto. Está feita a nossa navegação. Então lembrando, a propriedade que faz a navegação é a propriedade action. Na propriedade action basta você informar o nome do arquivo que você quer que seja o destino. Lembrando que tem que ser escrito igualzinho. E não é necessário colocar a extensão .xhtml. Você pode suprimir isso. Bem, pessoal, a partir daí, então, juntamente com a aula de componentes, mais essa aula de navegação, já dá para construir boa parte do projeto navegacional de vocês. Era isso que eu queria demonstrar nessa videoaula. Quem puder favoritar o vídeo, eu agradeço. Quem também puder compartilhar, eu agradeço também. Bem, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais.